Fala galera, meu nome é Willton Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino. Antes de tudo, gostaria de convidar a dar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e também seguir a nossa página no Instagram que vai estar logo aqui. Antes de começar o estudo da Bíblia, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos aos céus e pedir a direção do Altíssimo. Senhor nosso Deus, obrigado porque aqui estamos para estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra será aberta neste momento e pedimos a direção do Teu bom e Santo Espírito para o estudo da mesma. Nos abençoe neste dia, abençoe aqueles que estão nos assistindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom pessoal, hoje a gente vai estudar sobre santuário. Vamos começar aqui uma série de estudos sobre o santuário. E você sabia que existe um santuário no céu? O santuário celestial que foi erigido pelas mãos de Deus e não pelo homem? Você sabia disso? Bom, se você não conhecia, hoje nós iremos aprender juntos mais sobre a doutrina do santuário. Existe um santuário no céu que as mãos de Deus estabeleceram. E para começar, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em um texto que está lá em Gênesis capítulo 25, Êxodo capítulo 25, verso 8, onde vai dizer o seguinte: Êxodo 25, verso 8, é um pedido que Deus faz a Moisés e diz o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus aqui ele faz um pedido a Moisés, que Moisés faça um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Mas aí ele dá mais uma observação a Moisés. E no versículo 40 ele vai dizer o seguinte: Êxodo 25, verso 40, Vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Que modelo é esse que Moisés viu no monte? Não era o modelo do terrestre, porque, lembre-se, o terrestre ainda não tinha sido construído. Então, isso nos leva a crer que o modelo que Moisés viu no monte foi o modelo do santuário celestial. E hoje nós iremos aprender sobre o santuário celestial. Eu gostaria de te convidar para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, verso 19, onde vai nos falar que existe um santuário no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Vamos acompanhar juntos. Apocalipse 11, verso 19. Na minha tradução diz o seguinte: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Veja, no próprio versículo já diz que abriu-se o santuário de Deus que se acha onde? Que se acha no céu. Não era o terrestre, porque aqui João está tendo a visão muito tempo depois em que o santuário tinha sido destruído. Então isso nos leva a crer que existe um santuário no céu. Só que esse santuário celestial ele tem duas fases. A fase antes do pecado e a fase depois do pecado. A fase antes do pecado era uma fase de liturgias. Um local onde aconteciam as liturgias. Um local de adoração, um local onde os seres vinham para adorar o Senhor na sua santidade. Eu gostaria de te convidar a ir para Gênesis, capítulo 15, Êxodo capítulo 15, verso 17, onde vai nos falar melhor sobre isso. Êxodo 15, verso 17. Livro de Êxodo, capítulo 15, verso 17. Na minha tradução diz o seguinte: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor. Veja, nós estamos aqui no capítulo 15 de Êxodo. Deus pede que Moisés construa um santuário no capítulo 25. Então Moisés aqui está falando do santuário celestial. Êxodo capítulo 15, verso 17. Nós falamos que era um local de adoração. Eu te convido aí para o livro de Salmos, Salmo 102, Salmo 134, melhor dizendo, Salmo 134.
verso 1 e 2. Salmo 134, verso 1 e 2. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas noites, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Veja, aqui o salmista está convidando, ou melhor, aqui está sendo convidado a ir à casa do Senhor, ao santuário celestial, para adorar o Senhor. Só que nós temos a segunda fase do santuário. Em um universo tranquilo, um universo onde o amor e a paz reinavam, surge no coração de um anjo, e você conhece a história, Lúcifer, o desejo de ser maior que Deus, o desejo de ser igual a Deus. E então, Isaías, ele relata essa história. Vá para Isaías, capítulo 14, o livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 até o 14. Isaías, capítulo 12, verso 12 até o 14. Isaías 14, do 12 ao 14. Na minha Bíblia diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, aqui Lúcifer estava almejando o lugar de Deus. Lúcifer estava aqui cobiçando ser maior que Deus. Alguém disse certa vez que o egoísmo, o orgulho levou Satanás à queda, mas a humildade e o amor à humanidade levou Jesus a se rebaixar e fazer-se como um de nós, para que um dia nós pudéssemos estar lá junto com Ele. Que Jesus é amoroso, não? E nós temos outro profeta que também relata essa queda de Lúcifer, que é o profeta Ezequiel. Vá para o livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Livro de Ezequiel 28, verso 14 ao 17. Na minha Bíblia diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Amigos, todas as vezes em que aparecer monte santo de Deus, está fazendo referência ao santuário. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras andavas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemple. Antes do pecado, o santuário celestial era um lugar onde acontecia as liturgias, um local de adoração. Mas após o pecado, o santuário ele teve que assumir novas funções. O santuário teve que se tornar agora um local de juízo. Teve que se tornar um local de auxílio e se tornou também um local onde há um grande conflito cósmico. O pecado se iniciou-se no santuário, no Santíssimo do Santuário. E é lá dentro que ele terá que ser resolvido, e é nesse exato momento o que Cristo está fazendo. Ele começou no santuário, e é no santuário que ele está sendo resolvido. Mas essa rebelião não ficou somente no céu. Eu te convido aí agora para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. A partir do verso 7. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, vai dizer o seguinte: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão.
Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no lugar deles, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus santos anjos, os seus anjos. Aqui nós vemos a queda de Satanás. Esse conflito não ficou só no céu, ele veio para a terra. E então Deus não deixaria que a terra ficasse sob o domínio de Satanás. Vocês lembram que eu falei que o santuário ele se tornou agora um local de julgamento, um local que é uma fonte de auxílio e um local onde é o centro do conflito cósmico entre o bem e o mal. E para confirmar isso, eu gostaria de te convidar aí até o Salmo 76, verso 8 e 9. Salmo 76, verso 8 e 9. Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Você viu que o verso 8 diz: desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. O santuário agora se torna também um local de juízo. Se tornou também um local de uma fonte de auxílio. E eu gostaria de convidar aí até o Salmo 102. Salmo 102, passe algumas páginas da sua Bíblia. Salmo 102, verso 19 ao 20. Diz o seguinte: que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Amigos, Deus não nos deixou sozinho. Ele baixou vistas à terra, para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Também o santuário se tornou um local onde há um grande conflito cósmico. Eu gostaria de convidar aí para Jó, o livro de Jó, no capítulo 2, verso 1, antes do livro de Salmos, Jó capítulo 2, verso 1. E na minha tradução diz o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Para contextualizar você aqui, estava acontecendo digamos assim, uma reunião no céu, onde os representantes dos outros mundos não caídos estavam se apresentando diante de Deus. E Satanás foi lá como representante da terra. Mas, amigos, quando Deus criou o homem, Adão era o representante da terra. Mas Adão e Eva, ao cair na tentação, Satanás ele usurpa esse poder de domínio sobre a terra. E aí, o que Deus faz agora? Deus não foi pego de surpresa. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Digamos, eu gosto muito de usar um exemplo. Um pai coloca o seu filhinho na cama e vai para o seu quarto deitar. Mas antes disso, ele coloca algumas almofadas do ladinho da cama. Se o seu filho cair à noite, ele estará seguro. Ele não quer que o seu filho caia, mas caso ele caia, ele estará amparado. E foi isso que Deus fez. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não queria que nós pecássemos. Jesus não queria que nós caíssemos. Mas, caso nós caíssemos, o Cordeiro tinha sido morto. Que Jesus maravilhoso que nós temos. E para encerrar, eu gostaria de convidar aí a Gênesis 3:15. Gênesis capítulo 3, verso 15. O versículo conhecido como Próton-Evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Na minha Bíblia diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o ser humano estava em uma condição de pecado. Uma condição onde diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Por ceder à tentação de Satanás, Adão e Eva mereciam a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui ele nos faz a promessa de um Salvador. Aqui ele nos faz uma promessa de que um dia enviaria Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Se você nos acompanhou até agora, Deus seja louvado por isso, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que o Espírito Santo possa repousar sobre você. Que ele possa te guiar em toda a sua caminhada cristã e que Deus o abençoe sempre. Um abraço e até o próximo estudo.